Abra sua Bíblia em Mateus, no capítulo 4. Glórias a Jesus de Nazaré. Aleluia. Versículo 4. Santo é o teu nome, Jesus. Mateus capítulo 4, versículo 4. Glória a Deus. Aonde está escrito assim: Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Meus irmãos, um dos maiores problemas é uma solução natural para a raça humana. O que é um problema é também uma solução, porque chega a um determinado ponto onde não é possível viver sem alimentar algo chamado fome. Então, a fome, ela tem uma solução para a raça humana, porque ao passo em que nos alimenta, também nos sustenta para permanecermos vivos. Mas a fome também é um problema espiritual. A fome para o ser humano é algo que traz a sensação de sofrimento. Quem já passou fome sabe do que eu estou dizendo. Quem já passou necessidade ao ponto de não ter sequer o básico, que fosse só um arroz para comer, uma farinha, sabe o que eu estou dizendo. O fato é que a fome nos traz a sensação de um sofrimento. E ao longo de todos os anos, dada as dificuldades para se obter alimento, também foi gerando em nosso cérebro, desde os nossos ancestrais, e tudo que é gerado neste cérebro é de alguma forma absorvido pelo nosso DNA. E o nosso DNA, como fator genético, vai passando de geração em geração. Por que a nossa geração, inclusive, tem dificuldade de manter um corpo físico, saudável e esteticamente exatamente como foi projetado para ser? Porque a nossa geração, ela tem um DNA e um comportamento cerebral de sobrevivência quando não existe mais a necessidade. É cientificamente comprovado que o nosso cérebro está sempre pensando, de alguma forma, se alimente o máximo possível quando tiver oportunidade. Por quê? Porque os seus ancestrais não tiveram essa oportunidade. Então, como era muito raro a oportunidade de se alimentar, o máximo que você puder comer, coma. E isso vai nos gerando o sobrepeso ao longo do tempo, porque, diferentemente dos nossos ancestrais, nós temos comida em fartura, e a quantidade de calorias nas comidas de antigamente eram bem menos concentradas do que são hoje. Por exemplo, para se obter, vamos dizer, aproximadamente 1000 calorias, automaticamente era necessário comer uma quantidade de fruta gigantesca, de vegetais enorme, de carne também, bastante carne era necessário comer para 1000 calorias, se você colocar numa proporção. Só que nos nossos dias, uma barra de chocolate pequenininha, não é? Pequenininha, é o suficiente para nós obtermos 1000 calorias. E isto vai nos gerando outros problemas também de saúde, muito além da estética. A questão é que existe, por exemplo, até o lance do falso magro. Eu já passei dessa fase, eu já fui falso magro, agora já está aparente que o magro ficou para trás. Mas eu me lembro que um médico uma vez, ele falou para mim, eu falei: doutor, eu tenho rinite, sinusite e tal, e eu ronco muito à noite. Ele ficou olhando assim para mim, ele estava escrevendo, ele ficou olhando assim para mim,
E eu comecei a roncar à noite, mas eu não roncava. E aí eu falei para ele, me passa um remédio, ou não sei se eu faço alguma cirurgia no nariz. Ele falou, você está gordo. Eu falei, não, doutor, você... Eu olhei assim e falei, não, também não é, né, para tanto. O senhor está irritado? O que aconteceu? E aí ele falou para mim, é assim, cara, o lance de estar gordo ou não é sobre aquilo que a gente vê, é que para o teu organismo a quantidade de gordura já excedeu. Então agora você começa a ter sintomas. Emagrece aí uns 5 ou 10 quilos e você vai ver. E aí na época, quando eu era jovem, aí eu fui para cima e fiz isso mesmo. Eu perdi 10 quilos e parei de roncar, a minha disposição melhorou. Eu ganhei de novo, mas isso é outra história, não é hora de falar disso. E eu me lembro que tudo melhorou literalmente. Eu comecei a pensar, cara, peraí, mas por que exatamente eu sei que é bom, mas eu não consigo sustentar-me com o hábito certo? E daqui a pouco eu estou engordando de novo, porque vocês sabem que eu sou realmente muito apaixonado por doce, gosto muito de doce. Por que eu sei que o negócio vai me fazer mal, mas eu continuo fazendo? Então, uma certa feita, já faz muito tempo, mas o Espírito Santo me mandou pregar isso hoje. O Espírito Santo falou para mim, isso que você está vivendo na sua carne, existe um reflexo espiritual que a minha igreja vive. O quê? Porque é exatamente que nós sentimos fome. Primeiro ponto, é uma questão natural. Agora, a fome naturalmente carnal, ela é algo que a gente já vive no nosso dia a dia e enxerga isso. Mas a fome espiritual, muitas vezes a gente não percebe. Mas ela também existe, ela também é natural e ela também bate a nossa porta todo santo dia. E se deixar de 3 em 3 horas, no mínimo. A fome que nos bate a porta, no modo físico, no modo fisiológico, no modo carnal, ela ainda é menos intensa do que a fome que bate a nossa porta do modo espiritual. E isto é tão verdade que quando nós vemos, a exemplo, algumas aberrações, vocês podem pesquisar um homem que diz que iria se transformar na imagem do capeta, e de certa forma eu acho que ele conseguiu. Ele colocou 2 chifres aqui, os olhos pretos, porque ele tatuou a parte branca com tatuagem preta, cortou a língua no meio, e assim sucessivamente, ficou realmente terrível. Esse homem se converteu, e aí a fala dele foi, eu descobri que tudo que eu tinha na verdade era fome de Deus. Muitas das aberrações, das atitudes ruins que nós tomamos, está diretamente ligado à fome não saciada que nós temos de Deus. Por que muitas vezes as nossas naturezas tomam conta das nossas atitudes sem que haja controle, assim como quando você está com fome e você pensa, eu vou comer salada, mas chega na tua casa, tem uma lasanha. Você joga a salada de volta, como se ela fosse um bicho que iria morder você, e você vai direto na lasanha. O nosso cérebro, assim como a nossa alma, ele está condicionado há centenas de anos a te direcionar para o que tem mais calorias. Por quê? Porque o que tem mais calorias, além de te saciar mais rapidamente, porque você de certa forma precisa comer menos para obter mais calorias, diferentemente de uma salada, de um vegetal, de uma fruta, assim espiritualmente também a nossa alma, quando ela está com fome, ela não pode discernir o tipo de alimento que você vai dar, ela só vai te direcionar para aquilo que é mais calórico, ou seja, aquilo que mais rapidamente vai saciar a tua necessidade. Então é por isso que na maioria das vezes nós deixamos a nossa natureza tomar conta, e estranhamente quando nós soltamos, por exemplo, um palavrão, eu digo nós porque eu não tenho este hábito, mas eu tenho outros erros. Mas eu digo nós porque nós como igreja precisamos estar juntos, então eu entendo que o corpo, quando um erra, todo mundo de certa forma acaba errando também, ou corre o risco. Mas quando nós falamos um palavrão, a gente tem a sensação, ou a falsa sensação, ou melhor, é até verdadeira, de um alívio. Ah, vá! Naquele momento, rapidamente você sente o seu coração falando, fechou, alimentou. Só que, sabe qual é o contraponto dos alimentos ruins segundo a ciência? Tem algum nutricionista aqui?
Graças a Deus eu posso falar besteira e ninguém vai me corrigir. Ah, que pena, hein? Brincadeiras à parte, o fato é que o problema dos alimentos ruins, como o carboidrato, daquela farinha refinada ou o próprio açúcar refinado, é que quanto mais você come, mais fome ele gera. Ô bispo, eu não estou entendendo nada, eu vi aqui tem uma aula de nutrição. Não nutrição carnal, mas espiritual, sabe por quê? Porque Deus está dizendo para você nesta manhã, pare de se alimentar do pecado. Porque o pecado, quanto mais você come, mais fome ele gera em você. Quando você entra no pecado, pode perceber, a maior dificuldade que se tem é de sair. Eu costumo dizer que uma pessoa que nunca usou droga, ela tem muito mais facilidade para dizer não à droga, porque ela não conhece. A droga, porém, para a pessoa que começa a usar, assim como é o pecado, quando ela começa a usar pela primeira vez, traz uma saciedade momentânea, mas logo ela quer de novo. E quando ela quer de novo, na sequência vai passar aquele efeito que alimentou-a por um momento e ela vai querer de novo. E daqui a pouco ela vai querer de novo ao ponto de que aquela droga não é mais suficiente. Eu vou contar o meu testemunho de... eu não sei nem como dizer. De diabético anônimo eu vou falar. Eu comecei comendo um guarda-chuvinha. Sebo puro, que delícia. Dadinho, sebo com amendoim, oh delícia também. E aí quando pensei que não, eu estava comendo Lindt. Ó, minha vida estava acabando. Quanto mais eu comia, mais eu queria. Eu ouvi um homem falar, tem gente que está ganhando batalha de tudo quanto é demônio, mas está perdendo para o brigadeiro, eu mesmo. Irmãos, eu acho que você não está entendendo o que está sendo pregado. Sabe o que Deus está te dizendo? É que muitas vezes a sua alma está com fome dele, mas você está pegando os brigadeirinhos da tua natureza toda hora, e está se engordando com ele. Quanto mais você dá lugar numa coisinha aqui, quanto mais você dá lugar numa coisinha ali, daqui a pouco o diabo já plantou um monte de pecado dentro da tua vida, e você está engordando e não está entendendo que o que você precisa não é alimentar a sua alma com uma coisinha ou outra. Não adianta você chegar na sua casa cansado, cansada, depois de um dia exaustivo de trabalho, de estudo, seja lá como for a tua rotina, ligar a televisão e dizer, agora eu vou me saciar um pouco do descanso. Não, sabe por quê? Porque o verdadeiro descanso está na presença do nosso Deus. Não chega de você sentir fome e correr para o pecado para se saciar carnalmente. Chega de você sentir sede e correr para o pecado para se saciar momentaneamente. Corra para os pés do Senhor Jesus, porque Ele é o pão da vida, o verdadeiro alimento para a nossa alma. Aquele que se alimenta de Jesus não torna a ter fome do pecado, porque o pecado alimenta por um tempo, mas ele cobra um preço da tua saúde espiritual, do qual você não pode pagar. Mas quando você se alimenta da presença de Deus, gera vida na tua vida, gera unção no teu espírito, gera alimento na tua alma. O senhor é bonito, mas quando corta o cabelo e faz a barba, que isso, hein, Tati? Ó, meu Deus do céu. Ô, glória. O que nós precisamos entender é que a nossa vida, a nossa alma, o nosso espírito sempre terá fome, sempre terá sede. A Bíblia vai nos dizer que Jesus jejuou 40 dias e 40 noites, e ele teve fome. E quando ele teve fome, a Bíblia deixa claro que o diabo se aproxima dele. Opa, você está entendendo o que Deus está falando? O nosso problema é esse, é que a gente deixa para se alimentar aos 45 do segundo, não dá tempo. A gente, às vezes, conta com a prorrogação de 16 minutos, fica a crítica aí nas Olimpíadas, para ver se sai mais um golzinho, e mesmo assim não consegue. O que eu estou dizendo é que
a gente deixa para se alimentar de Deus no final do dia, quando já não dá mais tempo, quando a nossa natureza já tomou conta de nós, quando a fome e a sede natural já tomou conta do seu corpo, já tomou conta da sua mente, e você já mal consegue controlar-se, então você vai de novo para o pecado. Quando nós falamos de tempo com Deus, de alimentação, sabe qual é a forma mais fácil? Eu te digo, pregar é muito mais fácil do que fazer. Para mim é. Afinal, você já viu médico que fuma? Existe, diversos. Mas ele não sabe que é ruim, é porque saber é uma coisa e ensinar é outra. E não é porque não faz que se despreza o conhecimento. Tem gente que vai ter mais disciplina. Mas o fato é que a forma mais fácil de você conseguir se alimentar bem é se planejando bem. Então perceba, a Beatriz, por exemplo, é extremamente disciplinada. Quando ela decide fazer, por exemplo, ela passa o dia inteirinho. Faz um tempo, né, isso aí. Mas o fato é que quando fazia, era o dia inteiro fazendo aquela comida. Fala, meu Deus, que mulher doida, eu comendo bis. Aí, o tempo foi passando, eu fui percebendo que na semana, ela pegava as marmitinhas dela, enfiava na bolsa e ia embora. Quando você tem fome e já está perto a comida, você come aquela comida. Mas quando você tem fome e você pensa, eu tenho que fazer, seu cérebro fala, tá maluco? Não posso esperar. Sabe o que Deus está nos dizendo? É que quando nós ficamos muito tempo distante dEle, quando nós ficamos muito tempo distante da sua palavra, muito tempo distante da oração, muito tempo distante do jejum, muito tempo distante dos cultos, a fome bate e não dá tempo de você voltar para a presença dEle. Você não pensa no momento de reagir a uma situação, me dá só um minuto. Você foi provocado e você pensa, me dá um momento que eu vou orar. Me dá um momento que eu vou jejuar agora, só um momento, depois a gente conversa. Numa briga de trânsito, numa briga dentro da sua casa, até mesmo quando dentro da igreja alguém faz alguma coisa ruim contra a tua vida. E ao invés de você cumprir o que a Bíblia diz, a sua natureza toma conta, porque não dá tempo. Eu vou te ensinar uma coisa muito poderosa. Gigante não se vence no dia da batalha. Porque a Bíblia vai dizer que quando Davi chega para Saul, ele diz assim, eu já matava leão e urso. Ou seja, ele já tinha treinado antes, era só tacar pedra, ele sabia o que estava fazendo. Ele já sabia o caminho do qual Deus lhe daria vitória. E quando a Bíblia diz assim, olha, eu amo os que me buscam de madrugada. As pessoas, a gente, muito pentecostal, a gente viaja às vezes, com força. Por quê? Porque o povo falava que de madrugada a fila é menor. Imagina Deus organizando uma fila de oração, que coisa terrível. Oh, não, peraí, você agora não, é aquele ali que chegou primeiro, opa, sempre. Não tem nada a ver. No original, aquela palavra, aqueles que me buscam de madrugada, é aqueles que me buscam antecipadamente. Pode pesquisar. Aqueles que me buscam antecipadamente, me acharão. Por quê? Porque o Senhor ama aqueles que o buscam antecipadamente. Sabe o que Deus está dizendo? Você está perdendo a sua guerra para o pecado, porque você não me busca antes e tenta se alimentar depois. Quando chega a hora do depois, você se alimenta do pecado. O nosso devocional, eu sei, é muito desafiador. Se você não consegue fazer antes de sair da tua casa, porque depois que eu comecei a ter um momento antes, eu confesso, tudo é muito melhor, fato. Mas nem sempre foi assim, porque teve dias em que eu tive que acordar 4h40 e fui aquietar, como diz minha avó, aquietar o facho depois das 11h30, porque eu saía do trabalho lá da Berrina e vinha direto para a igreja e ainda conciliava os estudos. Só que uma coisa eu tinha no meu coração, eu preciso buscar por hoje e pelo amanhã. Não sei se você está entendendo, mas quando você sabe que você vai passar um longo dia sem comer, os homens vão saber. Vocês sabiam que tem até um grupo chamado, como que é o nome do grupo? Os marombas, como que é? Os crentes maromba, olha aí, esses caras são terríveis. Quem gosta de catabolizar? Ninguém gosta, né? Ou seja, perder massa magra. O que você faz quando você sabe que você vai ficar muito tempo sem comer? Você come muito antes. Para quê? Para já manter ali um estoque de glicogênio a mais, principalmente se você for treinar, não é verdade? Beleza. Tem gente acumulando já há algum tempo, mas isso é uma outra conversa também. O fato é que, espiritualmente dizendo, o que Deus está tentando nos ensinar no dia de hoje é que quando você sabe que você vai ter uma longa jornada sem ter tempo com Ele, você precisa se alimentar mais no dia anterior.
Por isso que, se você reparar bem, muitas vezes Deus nem quer o tempo que sobra, porque o tempo que sobra, ele é proporcionalmente menor do que o tempo que não sobra. Por que isso? Olha só que engraçado, a Bíblia vai nos dizer que Davi teve sede, e ele não queria qualquer água, ele queria uma água de uma região, onde para pegar precisava ultrapassar o arraial dos filisteus, ou seja, tinha que arriscar a vida. Só que os valentes que ele treinou, porque eram homens tão improváveis, que quando eles experimentaram ser vencedores por causa do estímulo de Davi, eles falaram: cara, eu te amo, eu vou honrar você. E aí eles falaram: deixa com a gente. Davi falou: não, peraí. Quando pensou que não, os valentes já tinham ido. Atravessar o arraial dos filisteus significava talvez atravessar por 100 mil homens. Imagina, 5, 6 caras atravessando, 3 caras atravessando, 100 mil homens. Eles atravessaram, mataram quem tinha que matar e trouxeram a água. Quando Davi olhou aquela água, ele falou: rapaz, proporcionalmente dizendo, isso aqui é tão valioso, porque é preço de sangue, que eu não posso beber mesmo que eu queira. Então eu vou entregar ao meu Senhor. E ele sacrificou a Deus. Deus está dizendo para você: eu entendo o quão valioso é o teu descanso, eu entendo o quão valioso é o teu sono, eu entendo o quão valioso é o momento de você relaxar um pouco, mas eu estou te dizendo, eu estou te pedindo, sacrifica para mim. Sacrifica para mim este tempo que eu sei que é precioso. O tempo que sobra tem menos valor do que o tempo que não sobra. E o tempo tem um valor tão grande ao ponto de nós não conseguirmos comprar mais. Por mais que você trabalhe, por mais que você enriqueça, você não pode chegar em um lugar e falar: me vê mais 24 horas, por favor. Não precisa esquentar muito não, que eu já vou usar. Não tem como. Deus está dizendo para você: sabe onde está o caminho para você vencer? Porque alguém aqui já tentou de todos os jeitos. Alguém aqui já falou: cara, eu já tentei de tudo para não pecar, eu já tentei de tudo para não errar, eu já tentei de tudo para não dar lugar à minha natureza, mas ela toma conta de mim quando eu penso que não, já foi. Sabe qual é o caminho? Deus está dizendo: você precisa sacrificar o seu tempo, que é muito precioso para mim. Aquele momento de descanso você precisa sacrificar para mim. Aquele momento onde você entraria no sono REM, que talvez fosse 2 horas, entre só uma. Entre só uma. Mas entenda que isso pode ser apenas por um período. Sabe por quê? Eu digo isso por experiência. Acho que os 5 ou 6 primeiros anos da minha vida, eu não queria fazer outra coisa senão buscar a Deus. Então eu orava por horas e horas todo santo dia, porque eu entendia que eu era extremamente falho. Eu entendi a complexidade da minha cabeça, eu entendi o milagre que Deus fez. Eu falei: eu não posso desperdiçar, então eu vou me dedicar muito até eu ficar estável. Aí eu começo a desacelerar. Porque você sabe onde está o nosso erro? É que a gente quer sair do pecado, a gente quer curar algo no nosso caráter, e a gente está desequilibrado para cá, a gente quer vir para cá centralizado. Só que quando você soltar a mão, você volta para cá. Então é necessário exagerar ao ponto de vir para cá. Ou seja, exagere no tempo com Deus, exagere na presença do Senhor. Como eu disse aos irmãos, olha, uma certa feita, vou dar um exemplo que ele já contou isso aqui, mas eu me lembro que foi dito, tanto pessoalmente como no culto ao Anderson: vem terça se tem culto terça, vem sexta se tem sexta, vem domingo. Ele engatou com força, e aos poucos ele foi entendendo mais. Sabe o que Deus está dizendo? Deus está dizendo que quando você começa a sacrificar aquele tempo que é precioso, talvez até tirando um período do seu descanso, para buscar mais da sua presença, a sua visão é aberta e você não quer mais retroceder. O fato é que quando a gente come as porcarias, a gente se sente saciado no momento, mas a gente chega na frente do espelho e fala: cara, eu estou no caminho errado. Por quê? Porque a gente começa a perceber que esteticamente não está bom. A gente vai subir uma escada e chega a ficar ofegante. E a gente fala: meu Deus, tem alguma coisa errada. Tem. Sabe o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo, conforme a ordem de Deus, que quando um demônio se manifesta, você precisa chamar o pastor para expulsar, porque está errado. Quando um demônio manifesta na sua família, você precisa ligar para o pastor para ele expulsar, porque você está muito frágil. Expulsar demônio era para ser uma obrigação de todo mundo, era para que todos nós tivéssemos essa autoridade, não só o pastor.
Porque a autoridade está justamente no nome de Jesus para as vidas que estão firmadas nele. Quando nós estamos com fome, nós estamos com sede, nos alimentamos de coisas ruins, nós minamos a nossa saúde espiritual. E cada vez mais é estranho, sabe por quê? Porque a gente vai se comportar da seguinte maneira: a gente chega na igreja e fala, o louvor não estava bom, o louvor estava voando. A palavra não foi tão boa assim como era antigamente. Na verdade, você está tão enfraquecido que está ficando insensível ao ponto de não sentir o que você sentia antes. Deus se afastou de mim. Na verdade, Deus não muda, Deus é imutável, nós nos afastamos dele. E daqui a pouco você vai perdendo unção, você vai perdendo sensibilidade, você não quer mais estar na presença dele, porque você viciou nas porcarias do pecado. É impossível a gente achar uma salada, legumes e verdura gostoso, se a gente passa um período comendo muito chocolate. É impossível. É impossível você sentar para se concentrar, por exemplo, nos estudos, se você passa muito tempo no entretenimento. Por quê? Porque fica chato. O seu cérebro o tempo todo vai falar para você, vamos voltar para a série que estava bem mais legal. Só que a vida vai passando e você não tem resultado. E Deus está dizendo no dia de hoje, você sempre vai achar as minhas questões, diz o Senhor, mais chato do que as outras coisas, porque você está viciado no conforto da tua carne mediante o pecado. O problema é que quando a gente fala em pecado, parece pouco, aliás, parece muito, e algumas pessoas podem pensar, não, mas eu não estou em pecado não, está tudo legal. Mas a gente precisa cuidar, segundo a Bíblia, tanto das raposas como das raposinhas. Porque a Bíblia também diz, segundo Salomão, que um abismo leva a outro. Então você começa falando um palavrãozinho dentro da sua casa. Por que você está falando isso, bispo? Porque eu vejo. Com seus olhos? Não. Espiritualmente, eu estou vendo. Gente que na primeira discussão tome palavrão. Primeira provocação, tome palavrão. Por quê? Porque você se sente aliviado em falar. Deus está dizendo, é a sua carne tomando conta de você. Começa assim, com um palavrão. Daqui a pouco um empurrão. Daqui a pouco um tapa. E Deus é um Deus de perto e um Deus de longe. Então ele estava dentro da sua casa quando ele viu você se manifestar dessa maneira, e ele está dizendo para você, volte a se comportar da maneira correta. E se comportar da maneira correta está diretamente ligado ao tempo que você investe na minha presença. A gente não peca simplesmente porque de alguma maneira a gente pecou só naquele momento. A gente peca porque a gente está com fome. A gente troca as coisas santas porque a gente já se acostumou com o vício das coisas impuras. Sabe o que a Bíblia diz sobre a tentação? Jesus não diz assim, ó, orem para que vocês não caem em tentação. Não. Não. Jesus diz, orem para que vocês não entrem em tentação. O que isso significa? Que o ideal é nem se sentir tentado. Ou seja, a nossa régua ao longo dos anos, ela caiu tanto, e é disso que eu venho falando. E o evento que a gente vai realizar no sábado é negócio mesmo para a gente dar lugar. Por quê? A nossa régua ao longo dos anos caiu tanto que a gente aceita a mediocridade do pensamento de que se porventura, por exemplo, a gente não cometer tantos erros, já está bom. E se sentir tentado é normal. Na verdade não é isso que a Bíblia diz. A gente vai se sentir tentado? Vai. Mas não era para estar na proporção em que está. Porque quando a Bíblia diz, ore para não entrar em tentação, a gente confunde, ore para não cair em tentação. Existia 2 passos antes de cair, agora existe só um. Por quê? Porque nós crentes estamos orando para não cair, quando Jesus disse, ore para não entrar. Ou seja, se nós nos sentimos tentados, é porque estamos no caminho errado. E Deus não tenta ninguém. Tiago, o apóstolo, chega a dizer que cada um, sobre tentação, é atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Parece que eu falei em hebraico, mas o que significa isso? É que cada um se sente tentado, atraído, sente vontade e engodado, ou seja, e enganado ao ponto de tomar a atitude de fazer por aquilo que já está dentro de você, pela sua própria maldade, concupiscência. Mas por que essa maldade está dentro? Porque a bondade está fora. A maldade só está dentro porque a bondade de Deus, que deveria se manifestar através do seu período com Ele, na oração, no jejum, na palavra e nos cultos, está fora.
O primeiro sintoma de um esfriamento é que o crente que dava glória não dá mais. O crente que no culto falava em línguas estranhas não fala mais. O crente que outrora estava em diversos cultos, agora ele falta em vários. Esse é o primeiro sintoma de um esfriamento. Por quê? Porque agora ele está trocando aquele tempo que ele investia em Deus por outra coisa. E não se engane, nunca deixaremos de ser escravo. Ou somos escravos de Deus ou somos escravos do diabo. Até mesmo para que os irmãos entendam. Deixa só eu fechar uma janela de raciocínio e eu já vou para outra. Eu dizia, primeiramente, que a fome, ela nos faz tomar decisões ruins. A gente espera sentir fome. A Bíblia vai nos dizer, por exemplo, que Esaú chegou em casa com fome. Estranhamente, o que tinha lá? Um prato de lentilha. Jacó tinha feito um prato de lentilha. E o mais estranho é que quando ele está com fome, ele deseja qualquer coisa. Ele vê o prato de lentilha e fala: me dá porque eu estou com muita fome. Olha só que engraçado. Quando Jesus jejua 40 dias e 40 noites, 40 dias jejuando, não é só uma fome qualquer. Vai começar a corroer todos os tecidos dele. Então a fome era extrema. Mas o racional diante da palavra era maior. Ao ponto dele conseguir rebater a tentação, quando o diabo diz: transforma essas pedras em pães. Ele diz: nem só de pão viverá o homem, mesmo com fome extrema. Opa, não estou entendendo, eu vou te dizer. Mesmo que a tentação que você passe seja extrema, se você estiver firmado na rocha, no racional que é a palavra, você rebate, você diz: não, eu não quero. Eu prefiro esperar para me alimentar da maneira certa. Quando o pecado bater a sua porta, ainda que você esteja numa fome extrema, resista. Porque quando você chegar na tua casa, ou seja lá como for, afinal, quantas vezes eu falei em línguas estranhas no trabalho? Inúmeras. Quantas vezes eu tirei 10 minutos e fui no banheiro, dobrei o meu joelho com a cara no vaso e orei porque eu não queria cair. E quando eu dobrei o meu joelho, Deus honrou, porque rapidamente línguas estranhas vieram e eu me senti saciado rapidamente, voltei forte. Eu só precisei ter o racional da palavra de dizer: não, eu não quero, porque nem só de pão viverá o homem. Ou seja, nem só de coisas carnais viverá o homem, nem só de coisas naturais viverá o homem. Você precisa ter uma fé firmada em Cristo, que te traga a resistência de dizer não, ainda que você esteja extremamente tentado ou tentada a cair. Diga não! E não diga: não, eu não posso. Porque você é pífio, o diabo vai rir da sua cara e vai falar: patético, vou derrubar logo ali. Você precisa ter força de dizer: não, eu não quero. Porque nisso você humilha o diabo e quem ele usou para te tentar. Não, eu não quero. Não é não, eu não posso. Você está dizendo quando não, eu não posso, você diz: eu queria, mas não posso, porque eu estou preso numa coleira. Eu sou um cachorrinho. Você não é um cachorro. Cachorro nós éramos quando estávamos no pecado. Porque o escravo, ele não sabe o que faz o seu senhor, mas nós somos amigos de Cristo. E porque somos amigos de Cristo, nós não queremos o pecado. Nós reconhecemos o sacrifício dele na cruz do Calvário, e isso é suficiente. Mas às vezes o que a nossa boca fala, o nosso espírito não pode sustentar se ele não estiver alimentado da presença de Deus. Então vai buscar a presença do seu Deus antecipadamente. Não espere chegar a uma situação ruim para se dedicar. Já percebeu como o crente fica crente quando ele está na prova? Mas por que muitos crentes não vivem prova constantemente? Porque eles se antecipam em buscar a Deus, eles ficam com o coração certo, no lugar certo. Então Deus não precisa apertar ele. E Deus está dizendo: não espere eu deixar as consequências te alcançar para você se converter. Eita, eita, vou ter que entregar, lamento, vou ter que entregar. Misericórdia, Santo de Israel. Aí o Senhor me quebra. Ixi, eu vou ter que falar porque o Espírito Santo não vai deixar eu ir embora. Deus está dizendo: pare antes que ela engravide. Ixi, Santo. Eita. E você pensa assim: não, mas isso aí, se acontecer, é a vontade de Deus. Deus falou assim, ó, agora, ele falou assim: ó, a minha vontade já está estabelecida desde a fundação da terra. Se plantar, colhe.
pare antes que engravide. Não, mas eu consigo controlar. Oh, você vai contar um testemunho aqui. Porque Deus está dizendo, pare antes que ela engravide. Deus está dizendo, ixi. E eu não posso não entregar porque Deus está falando. E Ele está dizendo, você está com fome. Você está com fome e está se alimentando de coisas que não deveria. Você está com fome. Primeira Pedro, no capítulo 2, versículo 2, diz assim, ó: desejai o leite racional, não falsificado, para que vocês cresçam. Veja a decisão que Esaú toma. Jacó fala para ele, então beleza, eu te dou o prato de lentilha e você me dá a bênção da primogenitura. E aí quando eles vão fazer a troca, eu não sei se Esaú não entendeu, mas eu sei de uma coisa, ele estava com tanta fome que ele não percebeu o valor do que ele estava entregando. E Deus está dizendo para você, você está com tanta fome, você busca tão pouco, você se alimenta tão pouco que você não está percebendo o valor da santidade que você está entregando em troca do pecado, em troca de viver do seu jeito, em troca de viver da sua natureza. Talvez você pense que Deus está falando somente com quem está em pecados extremos. Não, Ele está falando também com você que talvez a sua natureza tome conta de você só em alguns momentos, onde você pensa, eu não sou tão ruim, mas no crivo de Deus, Ele está te reprovando mesmo assim, porque Ele sabe que o problema não é você, de alguma forma, tentar resistir, mas entrar em tentação. O problema é que você não tem resistência, você não busca, então você está muito aquém daquilo que é a vontade de Deus, sim, mesmo não estando em pecado extremo. Quando Pedro fala buscai o leite racional, ele está falando buscai o entendimento da palavra não falsificado, ou seja, uma pregação verdadeira para que vocês cresçam. E repare, como está a sua vida espiritual? Está em amplo crescimento ou você está declinando cada vez mais? A sua sensibilidade diante da presença de Deus, ela está crescendo ou ela está caindo? Porque é muito engraçado, a estratégia que o diabo usa é a mesma há milhares de anos. Ele sabe que se ele botar um sapo numa água fervente, o sapo vai pular. Mas se ele esquentar a água aos poucos, o sapo não sai, o sapo morre sem perceber, porque ele vai se acomodando, ele vai se acostumando com o cheiro do bode. Os antigos falam, eu já me acostumei com o cheiro do bode, porque o bode é muito fedido. E estranhamente a Bíblia, inclusive, equipara o diabo a um bode. E os antigos, quando ele fala, se acostumou com o cheiro do bode, é porque o bode ele é malandro, ele vai se aproximando aos poucos da casa, ele não gosta de ficar do lado de fora, e aí ele vai devagar, por quê? Porque sente o cheiro, mas como está longe, logo passa, aí ele se aproxima mais um pouco, se aproxima mais um pouco, chega um dia que as visitas chegam em casa e o bode está na sala. Por quê? Porque as pessoas se acostumaram com o cheiro do bode. O nosso cérebro, inclusive, ele foi pré-programado para anular, para cancelar as coisas que de alguma forma não são úteis no nosso raciocínio. Para quê? Para economizar energia. Hoje não teve momento, chama, porque eu preciso pregar tudo que Deus me mandou, então redobra a sua atenção. Se o seu físico está cansado, dá uns pulos, pega café, porque eu preciso pregar tudinho que Deus me mandou e eu vou pregar. Pode tirar esse tempo daí que eu vou pregar mais. Que isso, vocês estão me oprimindo aqui, ó. Ô glória, o Brunão me deu mais 20, quem dá mais? Ô glória. Quando a gente se acostuma com o cheiro do bode, a gente está caindo no lance de que o nosso cérebro cancela tudo aquilo que não é útil para aquele momento. Como assim? Entende? O diabo vai trazer a tentação aos poucos, a gente vai aceitando. Então geralmente começa com um pensamento. Imagina como foi para Eva. A gente julga, mas cara, como foi para ela? A serpente aos poucos, demorou muito tempo, não foi de uma hora para outra, falando. Eva começa a imaginar, pode perceber que, por exemplo, toda a venda, ela é na verdade emocional, mas ela parte de uma premissa racional, onde você precisa convencer, mas você convence a pessoa a pensar. Então, sabe o que é muito mais fácil de você vender dentro de um sorteio, por exemplo? Eu vou sortear 1 milhão, aí eu pergunto assim, Pablo, o que você faria com R$1 milhão agora? Me fala. Compraria a sua casa. Vamos supor que a sua casa custasse 800 mil, e os 200 mil, o que você faria? Você tem vontade de ter um carro da hora? Qual? BMW, jogador de futebol é sem erro. Beleza, cara, olha só, e se eu te disser que com R$20 por mês, você pode concorrer a esse prêmio?
Ah, mas eu não gosto de jogo. Mas cara, no final das contas, você joga na loteria. Se você joga na loteria, aqui você vai juntar seu dinheiro, porque depois eu te devolvo tudo. Ó, repara que você já está pensando na sua casa e na sua BMW. Aqui, antes de eu te vender, eu fiz você sonhar. O diabo é desse jeito. Como? Quem vende é diabo? Não. Mas cuidado, que às vezes pode se tornar, viu? Dependendo, pode se tornar. Cuidado. O diabo é assim, ó. Ele faz você sonhar, ele faz você pensar como se aquilo fosse bom. Então você é atraído e engodado pelo pecado. Ele lança uma flecha e faz você se apaixonar pelo pecado. Ele faz você pensar que os frutos da carne são bons. Ele faz você pensar que tudo quanto é fruto da carne, todos eles são bons. E depois que você cai, você percebe que aquilo não te saciou verdadeiramente, porque você torna a ter fome. No final das contas, quando a gente entende como o nosso cérebro funciona, a gente muda, sabe por quê? Porque se você tiver alguma coisa estralando lá fora, você sabia que tem passarinho cantando lá fora? Às vezes ele pia, às vezes não, mas você não percebe, sabe por quê? Ó, tá piando agora. Tá ouvindo? Mas você não estava. Por quê? Porque o seu cérebro cancela aquilo que não é útil. Peraí, não estou entendendo. Sabe o que Deus está dizendo para nós no dia de hoje? É que o diabo ele vai martelando aos pouquinhos, para que você não perceba. Ele vai piando aos pouquinhos, para o seu cérebro logo cancelar. E a melhor forma de você dar atenção para ser apontado por Deus é tendo tempo com Deus. Porque Deus vai olhar para a sua vida e vai falar, isso aqui está errado, Ele vai trazer atenção. Quantas vezes eu e você, num momento bom de oração, a gente está buscando a presença de Deus, de repente a gente fica um tempo em silêncio, ainda na presença, e o Senhor começa a falar conosco sobre todas as áreas das nossas vidas. Ou seja, o que está faltando é a gente se alimentar e se alimentar das coisas certas, que é a presença de Deus, para não mais entrar em tentação. Então é por isso que o seu caráter não muda nunca, porque a sua atitude de se alimentar de coisas boas também não mudou. Eu não acredito num crente que fala de mudança, mas que não dedica a sua vida na oração, no jejum e na palavra. Eu não acredito. Eu duvido. O que você talvez não esteja entendendo é que você pensa, não adianta, é melhor eu me entregar logo para o pecado. Sabe por quê? Porque eu não consigo. Não é isso. Você precisa buscar mais. Você precisa se alimentar mais. E sabe qual é o problema? É que construir a casa na areia é muito fácil, mas construir na rocha é muito mais difícil. Ou seja, você viver naturalmente é fácil, você não selecionar os seus alimentos é fácil, mas você se dedicar todos os dias em ter um tempo na presença do seu Deus é muito mais difícil. É como construir a sua casa na rocha. Você precisa vencer a si mesmo todos os dias para não entrar em tentação. Senão você faz exatamente como Esaú fez. Você troca a bênção por um prato de lentilha. Só parece bom porque você está com fome. Só parece tentador porque você está com fome. Em Deuteronômio, no capítulo 8, o Senhor faz um alerta incrível para o povo. Sabe por quê? Porque Ele fala assim, agora vocês podem comemorar que estão na terra prometida. Comam, bebam, aproveitem. Olha o termo que ele usa, coma e beba. Só que nos versículos seguintes ele vai dizer assim, ó, mas tome um cuidado. Ao comemorar, ao comer e ao beber, não se esqueçam dos meus estatutos. Não se esqueça, porque se o seu coração se inclinar para as coisas da carne, vocês vão se esquecer de mim. O que eu estou dizendo é que, embora o nosso alimento físico, ele seja importante, quando a gente exagera, a gente atrapalha o alimento espiritual. E eu preciso falar sobre algo que ninguém fala, mas você sabia que muitas vezes a gente não tem saúde espiritual porque não tem saúde física? Pode perceber uma coisa, ó, você é muito gripado. Quem já pegou Covid, por exemplo, e teve sintomas? Você tinha ânimo de falar em línguas estranhas? Não tem. Uma pessoa, quando ela não está bem fisicamente, ela não tem ânimo para estar bem espiritualmente. Porque todo plantio espiritual começa numa matéria física. A gente precisa abrir a boca para orar. A gente precisa ter vontade de dar lugar à presença de Deus. Então, ainda que ela esteja ali, você não pode dar lugar porque você não tem ânimo. E o pecado que poucas pessoas falam, mas que precisa ser dito, é que a glutonaria também nos atrapalha.
Como assim a glutonaria? Eu vou te dizer uma coisa, ó, cientificamente dizendo, todas as vezes que nós comemos, o processo de digestão em si, ele demanda muita energia. É por isso que você não pode correr quando você come, muito menos ir para uma piscina, porque aqui está concentrado muito sangue. E até o seu coração trabalha em prol de bombear o sangue mais rápido para direcionar para cá. E depois que ele direciona, ele desacelera para manter aqui. Ou seja, a energia que está concentrada aqui, nós deveríamos usar para buscar a Deus. Como se não bastasse, no nosso intestino existem neurotransmissores que mandam mensagens para o cérebro. Vou te dar um exemplo. Você sabia que o açúcar, ele não dá saciedade na língua? Ele dá no intestino, o intestino discerne. Por isso que quando você toma um adoçante, na hora parece que deu bom, mas depois seu intestino vai falar: ô, isso aqui não é açúcar não, viu? Quer enganar o cliente? Ele sabe. E aí ele vai pedir mais. Ele vai falar: não, isso aqui não valeu, manda outro. Toda vez que bater, os neurotransmissores vão mandando mensagem através de um nervo chamado vago para o cérebro. Então quando nós comemos, chega um momento no nosso intestino, pouco antes de ir para o reto, antes de defecar, aonde ele vai falar: ó, tem coisa para sair aqui. Bate na porta, se é que vocês me entendem. Nesse momento, experimenta, isso aqui é cientificamente comprovado. Experimenta tentar ser cheio do Espírito Santo. É naturalmente contraditório, sabe por quê? Porque o seu corpo foi programado para primeiro eliminar o que tem que eliminar e depois ficar livre para se dedicar em outras coisas. Você entende? Você já reparou que quando você está muito ansioso, em algumas pessoas existe a possibilidade de te dar dor de barriga? Por que que isso acontece? Está tudo diretamente ligado. O que eu estou tentando dizer no final das contas é que o nosso processo físico, ele tem tudo a ver com o nosso espiritual. E Deus tem falado muito ao meu coração. Até porque eu sou um dos que mais sofrem com essas questões. Por que você pesquisa isso? Não, eu vou te explicar. Eu tenho síndrome do intestino irritável. Então, dependendo do que eu como, eu fico ruim. E aí eu pesquiso muito sobre o tema e Deus falou ao meu coração sobre isso. Nós precisamos selecionar bem os nossos alimentos no sentido literal. E tá tudo bem comer besteira de vez em quando, não é esse o ponto, não é um pouco de besteira que vai nos matar. Mas acontece que todas as vezes que a gente come, agora mesmo que não seja besteira, mas em grande quantidade, automaticamente a gente ocupa uma energia que nós deveríamos dedicar para buscar a Deus. Não acredita? Experimenta. Faça um jejum de pelo menos 24 horas. Nas primeiras horas você vai falar: eu vou morrer. É hoje que eu morro. Mas depois de um tempo seu corpo vai começar a quebrar as moléculas de gordura. Você não vai sentir fome, eu te garanto. Depois de umas 8, 10 horas. Aí você pensa: mas e essas 8, 10 horas? É o preço. Faz um jejum de 24 horas mais ou menos e veja a disposição que você vai ter. Veja. Quando você voltar a comer, primeiro que você não volta a comer a mesma coisa. Porque o estômago que estava dilatado, ele diminui. Mas e a compulsão? Não gera, se quebrou molécula de gordura, não gera compulsão. Aí automaticamente você come o que é certo, não vai quebrar o jejum comendo coisa errada. Quebra o jejum comendo certo, arroz, feijão, entende? Comida de verdade. E veja como vai ser o seu dia depois. Faz isso, 24 horinhas, faz isso. E você vai perceber que você vai ficar muito mais sensível espiritualmente. Eu vou resumir isso aqui dizendo o seguinte. Você sabe que muitas vezes as pessoas falam assim: ó, eu vou jejuar para eu receber uma bênção. A gente não recebe a bênção por causa do sacrifício. Bobagem, bobagem. A gente não recebe por isso. A gente recebe porque o jejum nos traz para o centro da vontade de Deus. E estando no centro da vontade de Deus, as bênçãos do Senhor nos alcançam. Seria até contra a Bíblia dizer que um sacrifício nosso nos traz uma bênção. Porque bênção é um favor não merecido. Não há nada que a gente possa fazer para merecer. Por isso aqui vai um ponto. Cuidado com o que come, cuidado com a quantidade que come. E o problema não é o que come nem a quantidade. É que se a gente substitui a energia que a gente deveria dedicar para buscar a presença de Deus, isso está errado. E é pecado. É pecado. A gente não fala disso, mas é pecado. Me lembro de um determinado pastor que pregava o seguinte: eu ir para academia, eu e a minha gordinha, a gente não vai para academia de jeito nenhum. E ele era bem gordinho mesmo. Eu não vou de jeito nenhum para academia, porque senão eu vou ser tentado lá. Isso aí é lugar de tentação, o diabo me derruba. Na verdade ele já estava em pecado.
pela glutonaria. Mas acho que ele não botou isso na balança literalmente. E isso eu prego para todos nós, porque todos nós estamos sujeitos a isso. Resultado final, ele caiu. Mesmo assim. Por quê? Porque o problema nunca esteve no local aonde ele frequenta. O problema nunca vai estar no local onde você frequenta. Nunca. Pode falar o que você quiser. Nunca. É fato que a Bíblia diz, desvie da aparência do mal. Mas o desviar não necessariamente é deixar de ir. Você vai deixar de ir para o seu trabalho porque tem gente que te tenta lá? Você vai deixar de ir para a escola, para a faculdade, porque lá na escola tem tentações? Para de ser covarde. Esse negócio de que o crente não pode estar em lugares... Quantas vezes eu sentei em bar, com música, gente fumando, tomei o meu suco e preguei a palavra. Diversas vezes. O problema não está no lugar, o problema está dentro de você. Se você vai para esse lugar com fome, você come o que não deve. Mas se você se alimenta do Espírito, então você resiste à vontade da sua carne. Por isto, quando Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, se perpetua na sua vida no dia de hoje, a palavra de Deus que te confronta, a palavra de Deus que te alimenta, a palavra de Deus que diz para você, é o tempo de você mudar a sua postura no seu dia a dia. Não é o tempo de você se esforçar para mudar contra o pecado simplesmente, é o tempo de você mudar a sua postura no cotidiano, para que sendo cheio e cheia do Espírito Santo, a sua velha natureza não volte a tomar conta de você. Aleluia. Todas as vezes que você se sentir tentado e tentada, lembre-se, eu estou com fome, qual alimento eu vou dar para a minha alma? Aqui vai o meu conselho, dê a palavra e a presença de Deus. Deus abençoe em nome de Jesus.